é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre como a comunicação e o feminismo se encontram, com Iana Aguiar, comunicóloga e pesquisadora. Olá, eu sou Iana Aguiar, sou psicóloga, comunicóloga, pesquisadora de liderança feminina e também da comunicação no ambiente online. Tenho uma trajetória de ativismo político na pauta das mulheres, LGBT, direitos humanos e também de democratização da comunicação. Para iniciar, é importante sinalizar, dentro dessa interseção que envolve a neurociência, é que ela nos ensina muito sobre o cérebro humano. E, obviamente, esses ensinamentos também foram cooptados pela comunicação hegemônica. E aí, para localizar melhor o cerne do debate, Antônio Damasio, ele nos ensinou muito sobre as emoções, e principalmente que elas não são ruídos. Elas são marcadores somáticos vitais que o corpo vai nos enviar para nos guiar no mundo, principalmente para a sobrevivência. Afinal, essa é uma das principais funções do nosso cérebro, ajudar na sobrevivência. O corpo feminino, historicamente, ele foi silenciado e objetificado. E quando se coloca em um espaço público, está fazendo muito mais do que existir. Ele está comunicando uma ruptura. Afinal, muitos desses espaços, historicamente, não podiam ser ocupados por mulheres. E depois de poder ser ocupado por mulheres, foi um processo muito grande de busca por espaço, busca por legitimidade do posicionamento e também de luta aí por direitos de modo geral. Nas minhas pesquisas, eu percebo que o corpo da mulher muitas vezes sofre, e aí, principalmente no ambiente digital, com narrativas que são narrativas de adaptação, e tenta moldar o corpo da mulher a partir das estruturas masculinas. E não só o corpo, mas a psique também. Esperando muitas vezes que as mulheres que ocupem, por exemplo, cargos de liderança, se posicionem da mesma forma que homens se posicionam, para serem legitimadas. E muitas dessas narrativas também não contribuem para essa legitimação. Isso tudo vai gerar sofrimento e exaustão. E aí trago esses conceitos da psicodinâmica do trabalho de Deju. E quando a gente assume o corpo como um território político, ele vai comunicar resistência. E vai nos dizer que a nossa sensibilidade e o nosso sentir não é uma falha do sistema cognitivo, como durante muito tempo tentaram e até hoje tentam nos convencer que se trata disso. Ele serve como uma bússola, um direcionamento para a gente. Então, nós não podemos anular o que nós sentimos, porque ele vai sim nos ajudar a direcionar os nossos posicionamentos. Então, o corpo feminino, ele comunica que é possível, inclusive, liderar e existir sem desumanizar. E nós temos aí um conjunto de exemplos
de mulheres ocupando espaços de liderança dentro da política, dentro das prefeituras, dentro dos países, sobretudo ali no período da Covid, que apresentaram excelência sem desumanizar. Porque nós, mulheres, temos essa capacidade de transformar o que é dito, que é vulnerabilidade, em uma forma de nos conectarmos genuinamente. E isso, em hipótese nenhuma, quer dizer fraqueza. Eu acredito que ter essa compreensão é o primeiro passo para a gente entender esse ambiente. Porque nós não podemos achar que é um ambiente neutro, que muitas vezes tentam pregar. Até porque, se a gente acredita que se trata de um ambiente neutro, a gente está exercendo aí uma certa ingenuidade. Nas minhas pesquisas sobre narrativas em meios digitais, mostram um cenário que é dual. Que de um lado, nós temos uma mídia de negócios, uma mídia tradicional, pregando um feminismo de adaptação. O foco dele está no sucesso individual, na meritocracia, e muitas vezes individualiza problemas que nós sabemos que são problemas estruturais, seja o racismo, seja o machismo, o patriarcado, seja a LGBTfobia. Então, nós temos dimensão e entendimento de que essas questões elas são sim estruturais e que não devem ser tratadas ou tomadas como um campo individual de uma única pessoa. E do outro lado, a gente vê os meios alternativos, as redes sociais, dos próprios movimentos sociais, de figuras importantes que estão na construção da luta, apresentando as narrativas que são de transformação, onde tem o entendimento e a leitura de que as mulheres elas coletivizam as suas dores e as suas lutas. E dessa forma, o sofrimento ele fica politizado, ele não fica individualizado. Então é importante ter essa dimensão. Mas também esse ambiente ele é desenhado para uma polarização afetiva, que não se trata apenas de uma polarização ideológica, como a gente muito escuta falar. Se trata de uma polarização onde o que está no centro da disputa são questões muitas vezes morais e não necessariamente questões políticas. E aí, Soares Ruiz vai apontar que há uma tendência da gente sentir e da gente expressar desconfiança e também expressar aversão dentro do campo dos sentimentos. A gente vai entender que o que não faz parte da nossa tribo digital ou da nossa bolha, como a gente gosta de falar, nós precisamos ser avessos e avessas. E por trás disso tudo, existe a arquitetura das redes, que vai privilegiar o conflito, afinal, ela gera um engajamento numericamente importante, mas, consequentemente, isso vai produzir a economia da angústia. Tem um conjunto de pesquisadores da USP, posso citar aqui Paulo Bi, Jéssica Camargo, Beatriz Taldivo, Lívia Oliveiro e muitos outros, que têm buscado e pesquisado sobre essa economia da angústia, fazendo essa relação entre o digital, o tecnológico, a comunicação e também a psicologia. E eles produziram, e elas produziram, um artigo chamado O Viés das Mídias Sociais, Verdade e Angústia na Política de Engajamento. Nesse artigo, eles vão apresentar a economia da angústia como um modelo que vai se beneficiar de um ciclo que é vicioso, onde as plataformas geram angústia, e essa angústia frequentemente é através de desinformação ou de ameaças ou das deepfakes, e vai oferecer ali um alívio rápido através de uma resolução muitas vezes simplista ou de uma validação daquela tribo, daquela bolha, né? Uma validação por parte dos seus pares, dos seus iguais, e as plataformas vão lucrar com esse ciclo. E as mulheres dentro disso, quando ousam ocupar esse espaço, vai ocupar enfrentando não apenas o contraditório, mas também as violências que são simbólicas e que tentam a todo momento nos empurrar de volta para aquele lugar do silêncio. A gente não pode negar também
que o digital mudou os nossos marcos e a nossa forma de luta feminista, porque ele nos deu uma certa visibilidade, ao mesmo tempo que nos colocou em uma vitrine onde a desinformação e as fake news tentam transformar as adversárias políticas em inimigas morais. Então, mais uma vez, desloca de uma questão de uma disputa ideológica e leva para um lugar de uma disputa que é moral, onde os lados tentam sinalizar para os seus pares e para a sociedade quem é mais moral do que o outro. Então, esse deslocamento certamente despolitiza o que deveria estar no centro do debate, que é as questões políticas e sociais. E aí a nossa resistência não é ceder à lógica do algoritmo, que quer o tempo todo nos ver de forma reativa e só reagindo, e muitas vezes reagindo com ódio, com raiva, mas é insistir em uma construção de vínculos, porque é isso que nos é ensinado na tradição socialista. É uma construção coletiva onde existe vínculos e um objetivo em comum. Então, romper com essa lógica do algoritmo é um caminho para que a gente possa, de fato, ingressar e continuar caminhando em uma construção onde haja a valorização do que, de fato, deve ser valorizado. Hoje a aula foi sobre como a comunicação e o feminismo se encontram, com Iana Aguiar, comunicóloga e pesquisadora.